Meu nome é Helena Pereira da Silva. E se hoje posso dizer meu nome sem medo, é porque vivi o suficiente para entender que a vergonha não era minha. Nasci em 1947, numa casinha de tijolos crus, com chão de terra batida, às margens do rio Doce, em Minas Gerais. Era a terceira de 5 irmãos, filha de um lavrador e de uma mulher de mãos calejadas, que nunca soube o que era descanso. Cresci ouvindo que mulher boa era a que sabia calar, que respeitava o marido, que cuidava dos filhos e da casa, e que rezava antes de dormir para agradecer a Deus pela vida que tinha, mesmo que fosse dura. Minha infância foi de panelas de ferro, no fogão a lenha, cheiro de café fresco, galinhas ciscando no quintal, vestidos herdados das primas mais velhas. Lembro do barulho da chuva no telhado, das histórias que minha mãe contava à luz do lampião, dos risos e das brigas dos meus irmãos. Era uma vida simples, mas cheia de pequenos momentos de felicidade. Nunca fui de sonhar alto. Queria apenas um marido decente, uma casa limpa, filhos saudáveis. Foi assim que cresci. Foi assim que fui ensinada a esperar da vida. Conheci Antônio quando tinha 15 anos. Ele era filho do farmacêutico da cidade, 2 anos mais velho, bonito, alto, com um sorriso fácil e um jeito de quem sabia o que queria. Nos encontramos pela primeira vez na quermesse da igreja. Ele me tirou para dançar, e eu, envergonhada, aceitei. Dali em diante, não demorou para começar o namoro. Antônio era respeitador, trazia flores do campo, escrevia bilhetes com versos de amor. Meu pai aprovou, minha mãe também. Diziam que eu estava com sorte, que Antônio era trabalhador, que faria de mim uma mulher feliz. Casei com 17 anos, usando um vestido branco emprestado, véu de renda feito pela minha tia e sapatos que apertavam meus pés. A festa foi simples, mas cheia de alegria. Meus pais choraram, meus irmãos dançaram, e eu, pela primeira vez, senti que estava começando minha própria história. Fomos morar numa casinha alugada, perto do centro da cidade. Antônio arrumou emprego no banco, e eu logo engravidei, do nosso primeiro filho, Roberto. 2 anos depois, nasceu Lúcia. A rotina era sempre a mesma. Eu acordava antes do sol nascer, preparava o café, arrumava as crianças, limpava a casa, lavava roupa no tanque do quintal, fazia almoço. Antônio saía cedo para o banco, voltava no fim do dia, cansado, mas sempre com um sorriso para os filhos. Aos domingos, íamos à missa, depois almoçávamos na casa dos meus pais. Eu era feliz? Não sei dizer. Acho que estava satisfeita, como quem aceita o que a vida oferece sem questionar. Mas, no fundo, havia um vazio, uma vontade de ser mais do que a mulher de Antônio, mais do que a mãe de Roberto e Lúcia. Eu tinha sonhos, mas não sabia nomeá-los. O tempo passou, os filhos cresceram e a vida seguiu seu curso. Antônio foi promovido no banco. Compramos nossa própria casa, pequena, mas aconchegante, com um jardim de rosas que eu mesma plantei. Eu me orgulhava do que tínhamos conquistado juntos. Não era muito, mas era nosso. As noites eram tranquilas, os dias previsíveis. Eu achava que era assim que devia ser. Até que, num inverno especialmente frio, em 1972, tudo começou a mudar. Antônio passou a chegar tarde, com desculpas de trabalho, reuniões, problemas no banco. As camisas vinham com cheiro de perfume diferente, e o olhar dele, antes doce, tornou-se distante. Eu fingia não ver, porque era mais fácil acreditar na mentira do que encarar a verdade. Mas a verdade, como água, sempre encontra uma fresta para escapar. Numa noite, Roberto adoeceu. Febre alta, tosse, olhos brilhando de dor. Liguei para o banco, pedindo que Antônio trouxesse remédio. Dona Carminha, a telefonista, disse que ele já tinha saído há horas. Meu coração gelou. Esperei, olhando pela janela, contando os minutos, tentando não pensar no pior. Quando ele chegou, o confrontei. Primeiro, negou. Depois,
Disse que eu estava imaginando coisas, que era ciumenta, que mulher direita não faz esse tipo de pergunta. Mas os olhos dele não mentiam. Os dias seguintes foram um tormento. As vizinhas cochichavam, olhavam com pena. Na missa, sentia os olhares queimando minhas costas. Até que Jurema, minha vizinha de porta, me contou o que todos já sabiam. Antônio tinha uma amante, a professora nova da escola, moça vinda de Belo Horizonte, 10 anos mais jovem. Ele havia alugado um apartamento para ela perto da rodoviária. Senti o chão sumir sob meus pés. Naquele tempo, separação era tabu. Divórcio nem existia. Como eu sustentaria meus filhos? Como enfrentaria a cidade? Passei noites chorando, mas algo dentro de mim mudou. Eu não seria mais a mulher traída, a coitada. Eu me vingaria, mas não como ele esperava. Minha vingança seria silenciosa, estratégica, definitiva. Decidi estudar. Procurei Dona Matilde, uma senhora viúva e respeitada que dava aulas particulares. Quero ser professora, disse a ela. Ela me olhou com carinho e respondeu: Nunca é tarde para estudar, Helena. Comecei a estudar escondida, depois que todos dormiam. Escondia os livros embaixo do colchão. Economizava o dinheiro das compras para comprar material escolar. Cada mentira de Antônio era combustível para minha transformação. Depois de meses estudando, fiz o supletivo do colegial e passei com notas altas. Escondi o certificado dentro da Bíblia. O próximo passo era o vestibular para o curso normal, para me tornar professora. Antônio debochou. Para quê? Para ser mais culta quando servir café para as visitas? Mas eu já não era mais a mesma. Quando a amante engravidou, Antônio decidiu sair de casa. Vou mandar dinheiro, disse. Dinheiro não cria filhos, respondi. Pela primeira vez, ele viu que não tinha mais poder sobre mim. Arrumei trabalho, na mercearia do seu Juvenal, depois como auxiliar de professora. Trabalhava de manhã, estudava à tarde, cuidava dos filhos à noite. A rotina era exaustiva, mas cada pequena conquista era celebrada. Uma nota boa, uma promoção, um elogio dos professores. Na escola normal, as colegas mais jovens passaram a me admirar. Você é minha inspiração, disse Marta, uma delas. Eu nunca tinha me visto como forte, apenas como alguém tentando sobreviver. Um dia, durante uma apresentação na escola, vi Antônio entrar na sala. Estava mais velho, cansado. Joana me deixou, disse, referindo-se à amante. Vamos recomeçar. Em outra cidade, Helena. Olhei nos olhos dele e respondi. Eu mudei, Antônio. Descobri quem sou. Não preciso de você para ser feliz. Passei em primeiro lugar no concurso para professora efetiva da maior escola da cidade vizinha. Quando vi meu nome no topo da lista, chorei de emoção. Aquela conquista não era só minha, era de todas as mulheres que já foram subestimadas. Antônio tentou se reaproximar, mas eu já era outra. Você está diferente, disse ele. Descobri que posso criar meus filhos sozinha, que posso estudar, trabalhar, ter meus próprios sonhos. Meus filhos cresceram orgulhosos da mãe que tinham. Tornei-me referência na escola e na cidade. Ajudei outras mulheres a retomarem seus estudos, a buscarem independência. Minha vingança não foi destruir Antônio, mas construir uma vida que ele jamais imaginou que eu seria capaz. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo que minha maior vitória foi ter me tornado dona da minha própria história. Ensinei meus netos e netas que ninguém deve aceitar menos do que merece. Transformei a dor em força, a traição em liberdade, a humilhação em orgulho. A menina tímida, que um dia sonhou com um príncipe encantado, se transformou em uma mulher que descobriu que podia ser a heroína da própria história. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e lembre-se: nunca é tarde para recomeçar. A vida depois da partida de Antônio parecia, à primeira vista, um terreno baldio, vazio, sem cor, cheio de entulhos de sonhos antigos e esperanças quebradas. Mas, como todo terreno abandonado, bastava um pouco de luz e cuidado para que as primeiras sementes germinassem.
Nos primeiros meses, a solidão era quase insuportável. A casa parecia grande demais, o silêncio ensurdecedor. Roberto e Lúcia sentiam falta do pai, e eu fazia o possível para preencher o espaço com carinho, histórias e o cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno. A cidade, pequena como era, não perdoava. As pessoas cochichavam, algumas me olhavam com pena, outras com aquele olhar de quem julga sem saber. Havia quem dissesse que eu devia ter lutado mais pelo meu casamento, que devia ter perdoado, fechado os olhos, como tantas outras faziam. Mas eu já não era mais aquela menina que aceitava tudo calada. Eu sabia que, se não me respeitasse, ninguém o faria por mim. O trabalho na mercearia do seu Juvenal era puxado, mas me dava dignidade. Eu acordava antes do sol, preparava o café das crianças, deixava o almoço adiantado e ia para o balcão. Aprendi a pesar feijão, a dar troco certo, a ouvir as histórias dos fregueses. Seu Juvenal era um homem bom, viúvo, que me tratava como filha. "Você é forte, dona Helena. Não se deixe abater", dizia ele, sempre com um sorriso encorajador. Tarde, corria para a escola, onde era auxiliar de professora. Ali, entre cadernos, lápis de cor e o barulho alegre das crianças, eu sentia que estava construindo algo novo. As professoras mais jovens me olhavam com respeito. Sabiam da minha história, mas nunca me trataram como coitada. Pelo contrário, muitas vinham pedir conselhos, desabafar sobre seus próprios casamentos, suas dúvidas, seus medos. Eu ouvia, aconselhava e, sem perceber, me tornava referência para aquelas mulheres. As noites eram para estudar. Depois que Roberto e Lúcia dormiam, eu acendia o abajur da sala, abria meus livros e mergulhava nas lições. O cansaço era grande, mas a vontade de vencer era maior. Lembro de noites em que o sono quase me vencia, mas eu pensava nos meus filhos, no futuro que queria para eles, e seguia em frente. Dona Matilde, minha professora particular, era exigente, mas justa. "Você tem cabeça boa, Helena. Vai longe", dizia ela, corrigindo meus exercícios com paciência. Os meses viraram anos. Passei no vestibular para o curso normal e, com muito esforço, me formei professora. No dia da formatura, usei um vestido azul que eu mesma costurei e levei Roberto e Lúcia comigo. Eles estavam orgulhosos e eu, emocionada. Aquela conquista era mais do que um diploma. Era a prova de que eu podia ser mais do que a vida tinha me oferecido até então. A primeira vez que entrei em sala de aula como professora titular foi um misto de medo e felicidade. As crianças me olhavam com curiosidade, algumas com desconfiança. Mas logo conquistei cada uma delas. Com minha voz calma, minhas histórias de infância, meu jeito de tratar todos com respeito. Ensinar se tornou minha paixão, minha forma de retribuir ao mundo tudo o que eu havia aprendido com a dor. Antônio, nesse tempo, sumiu do mapa. Mandava dinheiro de vez em quando, mas nunca o suficiente. Ouvi dizer que a amante o largou, levando o filho pequeno para longe. Senti pena, mas não rancor. Eu já havia aprendido que guardar mágoa só faz mal a quem sente. Meu foco era outro. Meus filhos, minha carreira, minha paz. Aos poucos, a cidade mudou seu olhar sobre mim. De mulher traída, virei exemplo de superação. Outras mulheres começaram a me procurar, pedindo ajuda para voltar a estudar, para conseguir um emprego, para se libertar de casamentos infelizes. Montei um grupo de leitura na igreja, depois um cursinho de alfabetização para adultas. Vi senhoras de cabelos brancos aprendendo a escrever o próprio nome, mães jovens lendo histórias para os filhos, mulheres redescobrindo sua força. Roberto cresceu e foi estudar engenharia em Belo Horizonte. Lúcia se formou em enfermagem e ficou na cidade, ajudando a cuidar de mim quando a idade começou a pesar. Meus netos nasceram e a casa voltou a ser cheia de risos, brinquedos espalhados, cheiro de pão de queijo assando no forno. Cada conquista deles era motivo de festa. Cada abraço, um presente do tempo. Nunca mais me casei.
Tive alguns pretendentes, homens bons, viúvos, solitários, mas nunca senti vontade de dividir minha vida de novo. Descobri que minha companhia era suficiente, que minha felicidade não dependia de mais ninguém. Viajei pelo Brasil, conheci o mar, vi o pôr do sol em lugares que nunca imaginei visitar. Escrevi cartas, diários, poemas, plantei árvores, colhi flores, fiz amizades verdadeiras. Hoje, sentada na varanda da minha casa, com meus netos brincando no quintal, olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. A dor da traição virou força, a solidão virou liberdade, a vergonha virou orgulho. Minha vingança foi ser feliz, foi mostrar para o mundo e para mim mesma que ninguém pode nos roubar a capacidade de recomeçar. Sei que ainda há muitas mulheres vivendo o que vivi. Por isso conto minha história, para que elas saibam que é possível dar a volta por cima, que nunca é tarde para recomeçar, para estudar, para ser dona do próprio destino. Se eu conseguir, qualquer uma consegue. Basta acreditar, persistir e nunca deixar que apaguem a chama que arde dentro do peito. E assim sigo, vivendo um dia de cada vez, com gratidão e esperança, certa de que a vida sempre reserva novas surpresas para quem tem coragem de recomeçar. O tempo agora parecia se estender em uma calmaria gostosa. Cada manhã era uma dádiva, cada tarde uma celebração do que já vivi. Eu acordava devagar, sentindo o corpo pedir mais tempo para se levantar, mas sem pressa, sem cobranças. O cheiro do café fresco, o pão quentinho, o som dos passarinhos. No quintal, tudo era motivo para sorrir. Aprendi a não reclamar do que me faltava, mas a agradecer pelo que tinha. As crianças da vizinhança gostavam de passar em casa, pedir bênção, ouvir histórias. Algumas vinham só para brincar com os gatos, outras para ajudar a colher ervas no jardim. Eu as recebia como recebi meus filhos e netos, com paciência, carinho, atenção. Sempre dizia que criança precisa de colo, de escuta, de exemplo. E, de alguma forma, sentia que estava ajudando a construir um futuro melhor para todas elas. Ana Clara, agora jornalista formada, veio passar uma temporada comigo. Ela queria escrever um novo livro, dessa vez sobre as mulheres do Grupo Florescer. Passávamos horas conversando, visitando as integrantes, ouvindo relatos de superação, de luta, de conquistas. Vi nela a paixão pelo que faz, a vontade de mudar o mundo, o respeito pelas histórias dos outros. Sentia orgulho de saber que, de algum modo, plantei essa semente nela. O Grupo Florescer estava mais forte do que nunca. Organizávamos campanhas de doação de roupas, alimentos, brinquedos. Fizemos mutirões de limpeza em praças. Plantamos árvores, pintamos muros com mensagens de esperança. Cada mulher trazia uma ideia, um talento, uma vontade de fazer a diferença. Vi senhoras que nunca tinham saído de casa liderando projetos. Vi jovens ensinando informática para as mais velhas. Vi mães e filhas trabalhando juntas pelo bem da comunidade. A prefeitura, reconhecendo o nosso trabalho, nos convidou para participar de um conselho municipal de mulheres. Fui eleita representante do grupo e, mesmo com o coração acelerado, aceitei o desafio. Participei de reuniões, dei sugestões, lutei por políticas públicas que valorizassem as mulheres da nossa cidade. Não foi fácil. Enfrentei resistência, preconceito, mas nunca desisti. Sabia que estava ali não só por mim, mas por todas que vieram antes e por todas que viriam depois. Em casa, a rotina seguia tranquila. As tardes eram de chá com bolo, de conversas na varanda, de risadas com as amigas. À noite, gostava de escrever cartas para os netos, registrar memórias em meus cadernos, bordar panos de prato com frases inspiradoras. Cada ponto, cada palavra, cada lembrança era uma forma de deixar um pedaço de mim para o futuro. A saúde, apesar dos sustos ocasionais, me permitia viver com dignidade. Lúcia seguia ao meu lado, cuidando de mim com amor e paciência. Roberto vinha sempre que podia, trazendo novidades, presentes e histórias da cidade grande.
Os netos, agora adultos, me ligavam, mandavam fotos, faziam questão de mostrar que eu era importante para eles. Às vezes, sentia saudade dos tempos antigos, das festas em família, das tardes barulhentas, das crianças correndo pela casa. Mas aprendi a não me apegar ao passado. O presente era suficiente, e o futuro, uma promessa de novas alegrias. Passei a registrar minhas memórias em cadernos, escrevendo cartas para mim mesma, para os netos, para as futuras gerações. Queria que eles soubessem de onde vieram, que tivessem orgulho de suas raízes, que entendessem que a vida é feita de escolhas e que cada escolha constrói uma história. Com o tempo, fui reconhecida pela prefeitura, recebi homenagens, medalhas, diplomas, fui chamada de exemplo, de guerreira, de inspiração. Aceitava tudo com humildade, sabendo que cada conquista era fruto de muita luta, de muitas lágrimas, de muita fé. Nunca deixei que o orgulho subisse a cabeça. Sempre dizia: sou só uma mulher que não desistiu de si mesma. A velhice, com todos os seus desafios, me trouxe também serenidade. Aprendi a aceitar as limitações, a pedir ajuda quando necessário, a rir dos próprios esquecimentos. Descobri que a vida pode ser leve, mesmo quando o corpo pesa. Que o amor dos filhos, dos netos, dos amigos é o maior remédio para qualquer dor. Que a esperança se renova a cada manhã, enquanto houver vontade de viver. E assim sigo, agradecendo, por cada dia, por cada conquista, por cada recomeço. Porque a vida, aprendi, é feita de ciclos. E eu, Helena, sigo aberta para todos eles. O inverno daquele ano foi especialmente rigoroso, mas dentro de casa havia calor, vida e movimento. O grupo Florescer, mesmo com o frio, não parava. Organizamos uma campanha de agasalhos e alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. As mulheres se revezavam para recolher doações, separar roupas, montar cestas. Vi senhoras, que anos antes eram tímidas e caladas, agora liderando equipes, animando as outras, mostrando que a força feminina não tem idade. Eu acompanhava tudo de perto, mesmo que já não tivesse tanto vigor para carregar sacolas ou andar pela cidade. Meu papel era outro: ouvir, aconselhar, motivar. As mais jovens vinham até mim para pedir dicas, contar novidades, pedir bênçãos. Eu sorria, sentia orgulho e dizia sempre: o segredo é não desistir. Se cair, levante. Se doer, chore. Mas não pare. A vida é feita de recomeços. Ana Clara, cada vez mais envolvida com as causas sociais, começou a gravar vídeos com depoimentos das mulheres do grupo. Ela queria mostrar ao Brasil inteiro que a força das avós, das mães, das filhas é capaz de transformar comunidades inteiras. Eu participei de algumas gravações, contando minha trajetória, falando dos tempos difíceis, das superações, das alegrias. Era estranho ver minha imagem na tela do celular, ouvir minha voz ecoando para tantas pessoas. Mas entendi que, ao compartilhar minha história, eu ajudava outras mulheres a encontrarem coragem para mudar. Em casa, as tardes eram de chá quente, pão de queijo e conversas longas. As amigas vinham para bordar, tricotar, trocar receitas, mas também para dividir segredos, medos, sonhos. Muitas delas, depois de tantos anos, ainda carregavam dores antigas, um marido que partiu, um filho distante, uma doença difícil. Eu ouvia com atenção, oferecia um ombro, uma palavra de esperança. Sabia que, muitas vezes, o simples fato de ser ouvida já era um alívio. Os netos, agora adultos, continuavam presentes, mesmo que a vida os levasse para longe. Mandavam mensagens, faziam chamadas de vídeo, enviavam fotos das novas cidades, dos novos amores, dos primeiros empregos. Eu vibrava com cada conquista, dava conselhos quando pediam, mas, acima de tudo, celebrava a liberdade deles de escolherem seus próprios caminhos. Sempre disse que felicidade é poder ser quem se é, sem medo, sem vergonha. Lúcia, minha filha, era minha companheira mais constante. Cuidava de mim com carinho, mas também com firmeza.
Às vezes brigava comigo por não tomar direito os remédios, por esquecer o casaco em dias frios, por insistir em fazer tudo sozinha. Eu ria, fingia emburrar, mas sabia que era amor. O amor de mãe e filha, que se reinventa com o tempo, que se fortalece nas dificuldades, que se faz presente em cada gesto, em cada olhar. Roberto vinha de tempos em tempos, sempre trazendo novidades, presentes, histórias engraçadas. Ele gostava de sentar comigo na varanda, olhar o céu, conversar sobre a infância, sobre os desafios da vida adulta, sobre os sonhos que ainda tinha. Eu ouvia tudo com atenção, dava minha opinião quando ele pedia, mas acima de tudo, oferecia meu amor incondicional. Sabia que, mesmo sendo homem feito, ele ainda precisava do colo da mãe. Os dias passavam e eu sentia uma paz profunda. Não era mais aquela mulher cheia de medos, de inseguranças, de dúvidas. Era uma avó, uma mãe, uma amiga, uma líder. Era uma mulher que venceu a dor, que transformou a traição em força, que fez da solidão um jardim de amizades, que trocou a mágoa pelo perdão. Minha vingança, afinal, foi ser feliz. Foi mostrar que ninguém pode tirar de nós a capacidade de recomeçar. E assim sigo, com o coração tranquilo, pronta para viver cada novo dia com gratidão e esperança. Porque, enquanto houver vida, haverá sempre um novo motivo para recomeçar. O tempo seguia seu curso e cada estação trazia novas lições. O Grupo Florescer, que já era referência na cidade, começou a ser procurado por mulheres de outros bairros, de cidades vizinhas, até de lugares distantes. Recebíamos cartas, mensagens, convites para palestras, pedidos de ajuda. Era emocionante perceber que a semente plantada com tanto esforço agora dava frutos em solos que eu jamais imaginaria alcançar. Ana Clara, com sua energia incansável, decidiu transformar o acervo de histórias do grupo em um documentário. Ela queria mostrar ao Brasil inteiro a força das mulheres que, mesmo com poucas oportunidades, reinventaram suas vidas. Vieram jornalistas, cinegrafistas, voluntários. A casa se encheu de gente, de equipamentos, de risadas nervosas e expectativas. Eu, no começo, fiquei tímida diante das câmeras, mas logo entendi que o mais importante era ser verdadeira, falar com o coração. As gravações trouxeram à tona lembranças profundas. Revi cenas da minha juventude, revivi dores e conquistas, contei histórias que nunca tinha contado nem para meus filhos. Falei sobre o medo de ser julgada, sobre a solidão dos primeiros anos após a separação, sobre o orgulho de cada pequena vitória. Vi outras mulheres fazendo o mesmo. Dona Lourdes, que superou a violência doméstica. Maria das Dores, que aprendeu a ler aos 70 anos. Luciana, que criou os filhos sozinha e hoje é dona do próprio negócio. Cada depoimento era um ato de coragem, um convite à esperança. O documentário ficou pronto e foi exibido na Praça Central, ao ar livre, numa noite de céu limpo e estrelas brilhando. A cidade inteira compareceu. Vi rostos conhecidos e desconhecidos, jovens e idosos, homens e mulheres. Quando minha imagem apareceu na tela, senti um frio na barriga, mas logo fui tomada por um orgulho sereno. As pessoas aplaudiram, choraram, riram, se abraçaram. Ao final, muitas vieram me agradecer, contar que minha história as inspirou a buscar mudanças, a acreditar em si mesmas. Depois dessa noite, minha vida ganhou um novo sentido. Passei a receber visitas de mulheres que queriam conversar, pedir conselhos, compartilhar sonhos. Algumas vinham de longe, trazendo filhos pequenos, histórias dolorosas, olhares cheios de esperança. Eu as recebia com chá quente, pão de queijo, um sorriso acolhedor. Ouvia cada relato com atenção, oferecia palavras de incentivo, indicava caminhos possíveis. Sabia que, muitas vezes, o simples fato de ser ouvida já era um passo para a cura. Em casa, a rotina era de serenidade. As manhãs começavam com o cheiro do café, o canto dos pássaros, o calor suave do sol entrando pela janela.
eu cuidava das plantas, escrevia cartas, lia as notícias do dia. À tarde, recebia visitas, participava de reuniões do grupo, ajudava Ana Clara com novos projetos. À noite, gostava de sentar na varanda, olhar as estrelas, agradecer por mais um dia vivido. A saúde, embora frágil, não me impedia de sonhar. Lúcia seguia ao meu lado, cuidando de mim com carinho e firmeza. Roberto vinha sempre que podia, trazendo alegria e histórias da cidade grande. Os netos, agora adultos, me ligavam, mandavam mensagens, faziam questão de mostrar que eu era importante para eles. Cada ligação, cada visita, cada abraço era um presente. Às vezes, sentia saudade dos que se foram, mas aprendi a transformar a saudade em lembrança boa. Guardava fotos, cartas, pequenos objetos que me faziam lembrar de momentos felizes. Contava histórias dos meus pais, dos irmãos, de amigos queridos, para que nada se perdesse no tempo. Sabia que, de alguma forma, todos continuavam vivos dentro de mim, nas memórias, nos ensinamentos, no amor que deixaram. O Grupo Florescer cresceu tanto que precisou de novas lideranças. Fiquei feliz ao ver jovens assumindo responsabilidades, trazendo ideias novas, ampliando nosso alcance. Vi mulheres simples se tornando referências, organizando eventos, lutando por direitos, mudando a realidade ao seu redor. Senti que minha missão estava cumprida, que podia descansar sabendo que a semente continuaria germinando. E assim sigo, com o coração leve, pronta para viver cada novo dia com gratidão e esperança. Porque, enquanto houver vida, haverá sempre um novo motivo para recomeçar. Chegou a primavera. E com ela, um colorido novo tomou conta do meu jardim e da minha alma. As flores desabrocharam com força, como se quisessem me lembrar que a vida sempre se renova, mesmo quando parece cansada. Eu passava longos minutos entre as roseiras, sentindo o perfume das pétalas, conversando baixinho com as plantas, agradecendo por cada botão que se abria. Era ali, entre terra e sol, que eu sentia minha energia se renovar. A cidade também florescia. O Grupo Florescer, agora reconhecido em toda a região, foi convidado para participar de um congresso estadual sobre direitos das mulheres. Fui escolhida para representar nosso trabalho e, mesmo com o frio na barriga, aceitei o desafio. Ana Clara me acompanhou, gravando tudo, incentivando, dizendo que eu era inspiração para muitas gerações. Viajei de ônibus, revi paisagens da minha juventude, conheci mulheres de diferentes cidades, cada uma com sua luta, sua dor, sua esperança. No congresso, contei minha história para uma plateia cheia. Falei das dificuldades, das quedas, das vezes em que pensei em desistir. Mas também falei das conquistas, da importância da união, do poder que temos quando nos apoiamos. Ao final, fui aplaudida de pé. Mulheres vieram me abraçar, agradecer, compartilhar suas próprias histórias. Senti que, mesmo com quase 80 anos, ainda podia plantar sementes de coragem. De volta à cidade, fui recebida com festa. O grupo organizou um encontro especial, com música, comida, depoimentos emocionantes. Vi senhoras que antes mal saíam, de casa agora liderando rodas de conversa, jovens organizando oficinas, meninas sonhando com o futuro. Senti que a corrente de solidariedade que começamos era forte, capaz de atravessar gerações. Em casa, a rotina era de paz. As manhãs eram de café fresco, pão de queijo, jornal espalhado na mesa. Eu gostava de bordar, de escrever cartas, de conversar com as vizinhas. À tarde, recebia visitas, ajudava a Ana Clara com seus projetos, participava das reuniões do grupo. À noite, sentava na varanda, olhava o céu estrelado, agradecia por mais um dia vivido. A saúde, embora exigisse cuidados, não me impedia de sonhar. Lúcia, sempre atenta, acompanhava meus exames, cuidava da alimentação, me incentivava a caminhar pelo quintal. Roberto, mesmo distante, ligava todos os dias, mandava fotos, contava novidades. Os netos, já adultos, me visitavam sempre que podiam, traziam os bisnetos
enchiam a casa de alegria. Às vezes, sentia saudade dos que se foram, mas aprendi a transformar a saudade em lembrança boa. Guardava fotos, cartas, pequenos objetos que me faziam lembrar de momentos felizes. Contava histórias dos meus pais, dos irmãos, de amigos queridos, para que nada se perdesse no tempo. Sabia que, de alguma forma, todos continuavam vivos dentro de mim, nas memórias, nos ensinamentos, no amor que deixaram. O Grupo Florescer continuava crescendo. Novas lideranças surgiam, trazendo ideias inovadoras, ampliando nosso alcance. Vi mulheres simples se tornando referências, organizando eventos, lutando por direitos, mudando a realidade ao seu redor. Senti que minha missão estava cumprida, que podia descansar sabendo que a semente continuaria germinando. Com o passar dos meses, recebi mais homenagens, mais convites, mais demonstrações de carinho. Fui entrevistada por jornais, participei de programas de rádio, gravei vídeos para redes sociais. Sempre dizia que não era heroína, apenas uma mulher que não desistiu de si mesma. Que cada uma de nós tem uma força imensa dentro do peito, basta acreditar, persistir, buscar apoio. E assim sigo, com o coração leve, pronta para viver cada novo dia com gratidão e esperança. Porque, enquanto houver vida, haverá sempre um novo motivo para recomeçar. O tempo, enfim, cumpriu seu papel de mestre e escultor. Hoje, sentada na velha cadeira de balanço na varanda, vejo o sol se pôr atrás das montanhas e sinto uma paz profunda. Minha casa, cheia de lembranças, risos e marcas de uma vida bem vivida, é também abrigo de esperança para quem chega. As flores do jardim continuam a desabrochar, como testemunhas silenciosas de que a vida sempre se renova. Olho para meus filhos, netos e bisnetos, e percebo que minha maior vingança foi construir uma história de amor, dignidade e superação. Não precisei de gritos ou escândalos. Minha resposta ao abandono foi florescer, ajudar outras mulheres a florescerem e provar que a felicidade é um direito de todas nós, em qualquer idade. O Grupo Florescer segue, agora nas mãos de novas líderes, e minha história já não é só minha, é de todas as mulheres que ousaram recomeçar. A menina tímida do interior de Minas virou exemplo, virou livro, virou filme, virou semente plantada em muitos corações. E se um dia a saudade apertar, sei que deixei um legado de coragem, afeto e esperança. Se você, mulher, avó, mãe, filha, está lendo estas linhas e sente que a vida lhe virou as costas, lembre-se, nunca é tarde para se reinventar. A dor não é o fim, é o começo de uma nova força. Permita-se recomeçar, peça ajuda, busque apoio. Você não está sozinha. Minha história é prova de que, mesmo depois da maior tempestade, é possível florescer. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com outras mulheres, inspire alguém a recomeçar. Procure o grupo de apoio mais próximo, conte sua história, ajude a transformar vidas. E se quiser, deixe nos comentários o seu relato de superação. Juntas, somos mais fortes. Juntas, podemos mudar o mundo. Uma história de cada vez.